Olá, boa tarde. Adolescentes nem sempre têm noção de perigo. Crianças, então, menos ainda. A nova onda na internet é a gravação de vídeos que mostram brincadeiras que derrubam o colega no chão. O que parece ser inofensivo pode levar à morte. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a responsabilidade dos adolescentes e dos pais em casos como esses. E você vai ver também. Programa Destrava. Governo de Goiás e presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Dias Toffoli, lançam um programa para retomar obras paralisadas no estado. Decisão do Superior Tribunal de Justiça. Banco que emitiu boleto para pagamento de compras pela internet não pode ser responsabilizado por cliente não ter recebido o produto. Os ministros concluíram que não houve falha na prestação do serviço bancário. E ainda, selo social amigo da adversidade. Empresas são premiadas pelo Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Vão além da sua obrigação legal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu a divulgação de informações sobre renúncias fiscais de receitas de ICMS concedidas pelo Estado de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça do Estado tinha permitido o acesso aos dados ao analisar uma ação popular movida por um auditor fiscal da Receita Estadual com base na Lei de Acesso à Informação. Para o ministro Dias Toffoli, apesar do inegável direito do cidadão de receber dos órgãos públicos informações do respectivo interesse particular ou de caráter coletivo, deve ser respeitado o dever de sigilo no trato de informações econômicas e financeiras de contribuintes que a Fazenda Estadual tem acesso. E o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, lançou hoje em Goiás o programa Destrava, com o objetivo de retomar obras paralisadas em todo o país. O projeto piloto será iniciado em Goiânia, com foco em creches. A cerimônia de lançamento do programa contou com a presença do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O programa Destrava é uma parceria entre o Poder Judiciário, Governo Federal, Ministério Público e órgãos de controle para destravar obras que estão paralisadas em todo o país. Um levantamento feito pelo Tribunal de Contas da União mostra que existem atualmente 14 mil obras paralisadas, que juntas somam mais de 200 bilhões de reais. No discurso durante a cerimônia, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, destacou esses números e os prejuízos que eles provocam ao país. Isso, sem dúvida nenhuma, prejudica a sociedade como um todo e nos aflige como agentes públicos com a responsabilidade que temos. Segundo Dias Toffoli, entre as principais razões para essas paralisações estão questões técnicas, erros de projetos e abandono das obras pelas empresas. Apenas 6% ocorrem por atuação do TCU, Ministério Público e Judiciário. O ministro afirmou que dar continuidade a esses empreendimentos é impulsionar a economia e a geração de empregos. E, por isso, ele está certo de que o programa Destrava trará ganhos incalculáveis para a sociedade. Ministro do Superior Tribunal de Justiça decide que, em caso de não recebimento de produto comprado pela internet, o banco emissor do boleto não deve responder pelo dano ao cliente. A terceira turma do STJ afastou a responsabilidade de um banco pela venda fraudulenta feita por uma loja virtual que não entregou mercadorias a compradores. Por unanimidade, os ministros concluíram que não houve falha na prestação do serviço bancário, porque a instituição apenas emitiu a guia de pagamento. O caso analisado envolveu a compra de eletrodomésticos no valor de R$5 mil. O homem alegou que, após pagar o boleto bancário, recebeu informação do site de compras de que os produtos seriam entregues em até 15 dias, mas eles nunca chegaram. O homem recorreu então à justiça e o juiz condenou o site de compras e o banco ao pagamento dos prejuízos materiais, além de indenização de R$3 mil. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a responsabilidade do banco, por entender que a falha na operação foi apenas dos vendedores. O consumidor recorreu ao STJ, onde alegou que houve falha do banco por não conferir adequadamente a situação da empresa que receberia os pagamentos. Mas a relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, lembrou que com as novas formas de relacionamento entre clientes e bancos, em especial pela internet, a compreensão jurídica sobre os riscos das atividades bancárias foi ampliada.
A ministra ressaltou que o consumidor foi vítima de um suposto estelionato, porque ele não receberia o produto nem que tivesse escolhido outro meio de pagamento. Por isso, o colegiado da terceira turma entendeu que o banco não pode ser considerado fornecedor nesta relação de consumo, porque não houve falha na prestação dos serviços por parte dele. Em João Pessoa, na Paraíba, um workshop capacitou servidores do Tribunal de Justiça do Estado sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Uma capacitação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrará em vigor em agosto deste ano, foi realizada na Escola Superior da Magistratura para 20 servidores do Poder Judiciário Estadual. A norma altera a Lei número 12.965 de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet, e regula o uso e a proteção de dados pessoais no país, no âmbito público e privado. O conteúdo foi repassado pelo professor Fabiano Castelo. A nossa abordagem para o treinamento é explicar os fundamentos dessa lei, explicar por que a gente tem toda essa comoção em relação à privacidade de dados, o momento que a sociedade está vivendo, mas principalmente, de um ponto de vista prático, a gente estabelecer os primeiros passos que o tribunal deve adotar, de forma que ele faça a lição de casa, faça o que tem que fazer para estar aderente em agosto desse ano, quando a lei começar a vigir. Para a gerente de controle interno do TJPB, Rossana Guerra, a lei estabelece requisitos relacionados à segurança e à responsabilidade em relação ao tratamento dos dados pessoais. O objetivo desse workshop é preparar uma força de trabalho específica que está sendo alocada para essa finalidade e, a partir de então, a gente vai sair com um projeto final. Nós vamos ter que dar algumas garantias sobre os dados pessoais que nós temos no tribunal, que esses dados não serão vazados, não serão compartilhados sem autorização, não serão acessados sem autorização. Então, a gente espera, sim, que, ao final, a gente consiga conduzir políticas, procedimentos que possam reforçar essa segurança e proteção de dados. O juiz Meales Melo afirmou que o TJPB já iniciou o alinhamento para dar o efetivo cumprimento à legislação. O que a gente pretende é tomar medidas concretas, efetivas, junto a todos os setores do tribunal, para que os dados, a privacidade dos dados de cada usuário que utiliza o sistema judicial, ele tenha a proteção devida de acordo com a lei. Os aplicativos de mensagens instantâneas cada vez mais são usados como ferramentas de trabalho. Mas como fica o uso desses aplicativos nos horários de descanso do empregado? Algumas empresas já estão criando regras de conduta para o uso desses aplicativos. Basta um sinal de alerta que muita gente já pega o celular para ler a mensagem. Pode ser de um amigo, mas também algo relacionado ao trabalho. O ambiente corporativo tem utilizado os aplicativos de mensagens instantâneas como o WhatsApp para facilitar a comunicação entre gestores e trabalhadores. Se por um lado o uso de aplicativos ajuda na interação dentro da empresa e facilita o andamento do trabalho, por outro pode ser dor de cabeça para os empregadores. Empresas têm sido condenadas a pagar indenização por danos morais a empregados por cobrar metas e mandar mensagens em horário de descanso. A Justiça entendeu que esse tipo de atitude causa danos à integridade física e psíquica do trabalhador. Há também casos de condenação porque o superior divulgou foto do funcionário e ainda fez críticas sobre ele em grupo de WhatsApp. Ou porque o gestor demitiu a trabalhadora e ainda a constrangeu diante dos colegas por meio do aplicativo. O que eu tenho visto é a possibilidade das empresas instituindo o WhatsApp como ferramenta de trabalho para passar a tratar aquele aplicativo como tal. Porque a partir daí ela pode exigir do empregado um comportamento, dentro daquela ferramenta instituída hoje por eles, informalmente utilizada no trabalho. Foi por meio de mensagens do WhatsApp que o advogado comprovou na Justiça que o cliente dele era acionado pela empresa fora do expediente, o que é chamado de sobreaviso. A Justiça condenou a empresa a pagar as horas de sobreaviso ao cliente do advogado. Por essas e outras situações, como a possibilidade de vazamento de informações sigilosas, que empresas têm estabelecido regras para a comunicação entre os funcionários em aplicativos. As conversas precisam ser respeitosas e os gestores não devem fazer represálias públicas que gerem desconforto aos funcionários. Se é necessário enviar mensagens fora do horário de trabalho ou a participação do empregado em grupos de trabalho, as empresas devem formalizar as normas em contrato ou código de conduta. É importante sempre ter muito cuidado com o que se escreve, com a gravação de áudios nos aplicativos.
Tudo pode servir de prova contra o empregado ou mesmo contra o empregador. Fica o alerta. O Supremo Tribunal Federal vai analisar as mudanças feitas pelo governo na composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. A discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal por uma ação apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade. A rede afirma que o conselho era composto por 17 representantes, 9 de organizações não governamentais e 8 da sociedade civil, o que garantiria o controle social na execução dos recursos. Segundo o partido, a mudança, que acabou com esses cargos, elimina a participação popular direta na elaboração de políticas públicas de proteção do meio ambiente. A relatora da ação vai ser a ministra Carmen Lúcia. E você vai ver no próximo bloco de quem é a responsabilidade quando uma brincadeira de mau gosto gera danos. Voltamos em instantes, não saia daí. É a equidade, é a igualdade, é o respeito para manter o equilíbrio entre as partes, né? A Polícia Federal abriu inquérito para apurar o ataque contra o deputado federal Loster Trutes, do PSL do Mato Grosso do Sul. O carro em que estava o deputado e o motorista dele foi atingido por 5 tiros no domingo, enquanto se deslocavam para Sidrolândia, município a 72 quilômetros de Campo Grande. O parlamentar e o motorista não foram atingidos pelos disparos. Em nota, a Polícia Federal diz que tomou todas as medidas iniciais para investigar o ocorrido. Uma brincadeira de mau gosto tem causado vítimas em todo o país. O que chamam de desafio quebra-crânio matou uma menina no Rio Grande do Norte. O que pouca gente sabe é que os responsáveis pela brincadeira podem responder por lesão corporal grave e até mesmo homicídio culposo. Os vídeos se multiplicaram pela internet. Na brincadeira chamada de quebra-crânio, 3 pessoas ficam lado a lado. A do meio não sabe. Ao pular, ela leva uma rasteira dos outros 2 participantes e cai no chão. Nestes outros vídeos, mais uma brincadeira de risco. Com uma blusa, as crianças derrubam os amigos. Estas e outras brincadeiras podem não acabar bem. No Rio Grande do Norte, uma menina de 16 anos morreu ao cair e bater a cabeça. A jovem sofreu traumatismo craniano. Para evitar novos casos, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia divulgou um comunicado em que pede a colaboração de todos para evitar a brincadeira. Podem ocorrer lesões na coluna, causando sérios riscos à saúde. E para conversar mais com a gente sobre esse assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado de família Carlos Gomes, a quem, antes de mais nada, eu agradeço a presença aqui conosco para falar a respeito desse tema. Doutor, muito obrigado. Boa tarde. Por nada, cara. Boa tarde. Doutor, a gente até tenta se conter um pouco diante de determinadas matérias, mas nesse caso a gente faz até algumas citações aqui, que é um pouco da natureza da própria atividade de cobertura do judiciário, mas eu vou fazer uma citação que é um pouco informal, com a licença dos telespectadores, mas é aquela história que diz que a diferença entre a genialidade e a imbecilidade é que a genialidade tem limite. É um absurdo esse tipo de coisa, eu acho que não há o que falar, mas existem as consequências legais. Que tipo de ação pode ser impetrada contra danos que ocorram por conta desse tipo de brincadeira? Olha, Cadu, dependendo da extensão do dano, as pessoas que cometeram essa brincadeira podem responder por lesão corporal, até mesmo por homicídio, geralmente na modalidade culposa, por imprudência, dependendo do caso até por homicídio doloso. É um caso de atuação da própria família de uma pessoa que seja vítima da brincadeira, ou o próprio Ministério Público ele pode fazer uma denúncia? Sim, nesses casos, o Ministério Público é o titular da ação, mas claramente a família precisa estar ao lado dessas crianças, desses adolescentes, para instruí-los que não se deve fazer uma brincadeira desse tipo, que há sérias consequências para tal. Uma questão que envolve também essa situação é o fato de que muitas das pessoas que acabam fazendo a brincadeira são adolescentes, ou às vezes crianças, e por consequência tem a questão da imputabilidade. Como fica a questão da responsabilidade das famílias daquelas crianças ou adolescentes que porventura façam essa brincadeira? Olha, dependendo da extensão do dano, o adolescente ou a criança pode responder até por uma medida socioeducativa, através de
não seria um processo criminal, mas através da Vara da Infância e da Juventude, podendo ser apreendida. E a família também pode responder por omissão, se ela souber que o filho está praticando essa brincadeira e não tomar as medidas para evitar as consequências, pode sim a família ser responsabilizada. Caso não haja lesão, mas, por exemplo, uma das características desse tipo de desafio é justamente se fazer a filmagem e colocá-la na internet. Mesmo que não haja lesão, a própria família da vítima, ela pode eventualmente acionar, primeiramente, a própria família, os pais daqueles outros colegas que acabaram fazendo a brincadeira. Isso, até porque expõe a pessoa ao ridículo, é passível de uma indenização na esfera civil, e a divulgação da imagem dessas pessoas sem o consentimento, por si só, também já é passível de uma indenização. E como fica a situação, por exemplo, no caso da morte da menina no Rio Grande do Norte, a brincadeira, salvo engano, ela aconteceu inclusive no colégio. Como é que fica a situação da escola desse ponto de vista? Olha, o colégio, eles têm também responsabilidade nisso. Eles têm que fazer reflexões com seus alunos para conscientizá-los da gravidade dessa brincadeira, das consequências que podem acontecer e tomar medidas punitivas para com esses alunos, seja uma advertência, uma suspensão. E podem ser punidos também, assim como a família, as escolas podem ser punidas na esfera civil, mediante uma ação civil pública, pelo Ministério Público. Os próprios vídeos, eles são elemento de prova, inclusive em todos esses casos, inclusive com relação à escola, com relação à família. Correto. Se a escola souber que a brincadeira está sendo feita, vídeos tenham sido colocados, talvez até por conta da repercussão que isso talvez tenha diminuído. Mas se a escola já tiver o registro de que isso aconteceu algumas vezes, a falta de providências com relação a isso é um elemento de acusação. Isso, exatamente. A escola pode responder também por omissão nesses casos, porque a escola tem o dever de proteger essas crianças, esses alunos. No caso falamos da extensão dos danos. Vimos, até a própria Sociedade Brasileira de Neurologia já se manifestou. Existe desde a possibilidade, o próprio nome da brincadeira já mostra que é uma imbecilidade, quebra-crânio. Pode haver lesão, pode haver lesão cerebral, pode haver o dano morte, mas também existem outros danos que podem acontecer. A própria lesão, machucar a coluna, que também é sério. Tudo isso é passível de ser discutido na justiça. Sim, exatamente. Se houver danos à integridade física da pessoa, há possibilidade de uma ação penal contra os envolvidos. E o simples expor o ridículo, expor a vítima ao ridículo é passível de entrar na justiça, assim, na esfera civil, para se ver ressarcido daquela humilhação. Doutor, muito obrigado pela sua participação, esclarecendo. Bom, já fiz o comentário, acho que logo no início, exatamente, o tipo de situação, o tipo de brincadeira que eu não deveria nem levar esse nome. Muito obrigado pela participação, doutor. Obrigado, Cadu. E veja a seguir, Ministério da Justiça pede que cervejaria Heineken faça ajustes em recall anunciado pela empresa. Os detalhes no próximo bloco. Continue com a gente. Justiça, para mim, é tentar fazer o que é certo, contrabalancear os pontos da sociedade e trazer qualidade de vida para as pessoas. O Ministério Público Federal abriu inquérito administrativo para investigar a cobrança de bagagem de mão por companhias aéreas que operam no Brasil. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, tem até esta semana para apresentar explicações. Passageiros têm reclamado que algumas companhias aéreas têm exigido que a bagagem de mão seja adequada para caber embaixo dos assentos dos aviões. Isso porque estão cobrando pelas malas que são colocadas no compartimento de bagagem, que fica acima dos bancos. A Câmara do Consumidor e da Ordem Econômica do Ministério Público Federal enviou um ofício à ANAC, pedindo informações e providências contra esse tipo de cobrança. Para o Ministério Público Federal, além de desconfortável, colocar a bagagem na parte de baixo do banco da aeronave pode comprometer a segurança do passageiro. E com base no Código de Defesa do Consumidor, essa prática pode ser considerada abusiva e desleal. Caso nenhuma providência seja tomada, o MPF pode entrar com uma ação na Justiça contra a ANAC e contra as companhias que estiverem fazendo esse tipo de cobrança. O Ministério da Justiça notifica a cervejaria Heineken para ajustar campanha de recall de lotes de cervejas com risco de quebra. Segundo a pasta, a campanha não está de acordo com o que foi acordado com a Secretaria Nacional do Consumidor. Esta secretaria, que pertence ao Ministério da Justiça, determinou que a cervejaria precisa dar mais informações de como os consumidores devem fazer a substituição dos lotes de cerveja prejudicados.
A empresa tem 2 dias para ajustar a divulgação, sob pena de ser multada em R$ 9 milhões. Na semana passada, o grupo Heineken solicitou um recal voluntário de lotes de cervejas porque algumas garrafas, por falha na embalagem, se quebravam ao abrir. Segundo a cervejaria, não há nenhum problema com o líquido, mas há o risco de o consumidor se cortar ou engolir alguma lasca de vidro. Mais de 25 empresas de Goiás receberam o selo Social Amigo da Adversidade, criado pelo Tribunal Regional do Trabalho. Por meio deste projeto, que também oferece capacitação a transexuais, pessoas em situação de rua, refugiados e mulheres vítimas da violência, estão conseguindo se inserir no mercado de trabalho. Há um ano, uma universidade instalada no interior de Goiás contratou uma pessoa transexual para trabalhar no atendimento ao público. Um desafio que deu certo. Então houve aquela questão, será que vai ter alguma restrição? Não percebemos isso, tá? Foi muito bem aceita, a cidade já conhece ela e para nós não teve diferença alguma, muito pelo contrário. Tá? Ela recebe as pessoas com aquele sorriso, com aquela alegria e é um diferencial. E é muito educada com todos nós, internamente, externamente. Esta empresária do ramo da gastronomia deu oportunidade de emprego para uma venezuelana refugiada no Brasil e outra mulher vítima de violência doméstica. Elas são extremamente dedicadas. Eu acho assim que a gente percebe a gratidão que elas têm, essa oportunidade de recomeçar no mercado de trabalho. Então a gente vê que a entrega delas enquanto profissionais nos deixa muito satisfeitos, porque é dedicação total. Rejane e Sérgio representam 2 das 26 empresas de Goiás convidadas para receber o selo social Amigo da Diversidade. A solenidade aconteceu no auditório do Ministério Público do Trabalho, com o objetivo de valorizar empresários que rompem as barreiras do preconceito e respeitam as diferenças. É um projeto que visa a formação humana, capacitação técnica e encaminhamento para o mercado de trabalho de grupos em situação de vulnerabilidade. Então, as empresas que aderiram ao projeto, que oportunizaram uma vaga no mercado formal para esses grupos, para os alunos formandos de tais projetos, nós estamos reconhecendo hoje via selo Empresa Amiga da Diversidade. Se a ideia é conectar os diferentes e promover a unidade, nada melhor do que o Coração de Rua, símbolo do Movimento Mundial do Amor, para fazer parte do design do selo. O Coração de Rua ele significa justamente isso, é inclusão, é reintegração, né? É conexão, é a gente tratar as pessoas de uma forma mais respeitosa e com carinho. Abrir as portas para quem muitas vezes é rejeitado ou desprezado pela sociedade, com certeza merece aplausos. Até agora, mais de 200 alunos se formaram nos projetos de empregabilidade promovidos aqui pelo Ministério Público do Trabalho, em parceria com o Senai e outras entidades. Desse número, 80% já conseguiram emprego e uma nova chance para recomeçar. Entre o público atendido estão transexuais, pessoas em situação de rua, refugiados e mulheres vítimas de violência doméstica. Os alunos fizeram cursos em diferentes áreas, como costura, moda, culinária e construção civil. O TRT de Goiás também é parceiro dos projetos. Para o presidente do tribunal, empresas que incentivam a inclusão social devem ser valorizadas. Um importante reconhecimento social a essas empresas que vão além da sua obrigação legal, né, e que efetivamente se engajam na busca da solução desse problema social. E que tal participar do Jornal da Justiça com a gente? Mande a sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, 61, código DDD de Brasília, 99260-6116. Participe. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Você confere agora o programa Fórum. Obrigado pela companhia. Tchau.